Nós vamos falar agora de mecanismos de contrainvestimento, que são mecanismos mais complicados. Existe um mecanismo que foi muito estudado por Melanie Klein, chamado reparação. O verbo reparar é consertar. Esse mecanismo é muito natural na criança. Quando a criança ela estabelece uma posição depressiva por algo que ela fez, por exemplo, para os pais ou para a mãe, em função de uma repressão que sofreu, de um castigo que sofreu, quando a criança sofre uma restrição qualquer que a pune e que fere a sua autoestima, ela pode desenvolver uma fantasia de ódio, uma fantasia sádica. E ela pode desejar mal à mãe. Ela pode ter uma fantasia sádica, dizer, tomara que ela caia, tomara que ela se machuque, tomara que ela perca o emprego. Então, esse sadismo que ela mentalizou, que ela estabeleceu como um processo até de defesa, essa fantasia que ela criou do mal que ela desejou à mãe, produz a culpa. E é muito interessante, a criança, nos seus processos de introjeção, ela cria fantasias ligadas ao sadismo, que tentam destruir a mãe quando ela contraria e impõe limites. Mas também a criança, no processo da reparação, ela estabelece e ela garante fantasias positivas que protegem o bom objeto. Quer dizer, a fantasia destruidora é quando a mãe se transforma num mau objeto. Mas a fantasia de proteção da mãe, de preservação da mãe desse objeto, que mantém a sua sobrevivência, é fundamental. Então a criança introjeta o seio bom, a mãe boa. Mas, de vez em quando, ele tem as fantasias sádicas de destruição. Quando essa fantasia sádica encontra um processo de culpa interna, nem precisa que a mãe se machuque, nem precisa que a mãe perca o emprego. Na medida que o ego toma conhecimento do desejo sádico de destruição da mãe, e o superego age e produz a culpa, imediatamente ela procura reparar. E como é que se faz essa reparação? De muitas formas. A criança quer ajudar a mãe agora a lavar a louça, ela quer ajudar a mãe a arrumar a casa, ela começa a ter iniciativas de ajuda da mãe, porque é essa forma de reparar o mal que ela desejou. Imagine você, se ela fizer um desejo sádico contra a mãe, por um limite, ou por um constrangimento qualquer, e a mãe se machuca. Isso pode estabelecer culpas altamente patológicas na criança que vão se transformar em problemas para adulto. Então é muito importante o terapeuta perceber que as culpas em todos os níveis, em todas as idades, sempre vão procurar ser reparadas. E vocês vão ver que isso na criança é um processo natural, mas o adulto também. Então não é muito fora da regra. Às vezes você trata mal um subordinado e você sente a culpa. A partir dali você procura reparar de uma forma compensatória, você recalca aquela culpa e no dia seguinte você chama a pessoa e começa a elogiá-la e tentar consertar aquilo que você fez como uma forma de pedir desculpas. Muitas vezes um cônjuge vai à infidelidade e ele sente a culpa. Quando ele chega em casa e encontra o objeto de afeto dele, ele precisa reparar. Então ele começa a se tornar altamente subserviente, ele passa a colaborar, ele passa a ajudar, as pessoas não têm que radicalizar o que eu estou falando, mas às vezes ele busca uma compensação nesse mecanismo de contra-investimento e passa, às vezes, a dar presentes ou a dar flores sem um momento significativo na relação dos dois. Não quer dizer que um marido ou uma mulher que deu um presente está traindo. Não é esse o caso. Mas a reparação faz com que a pessoa gaste até o que não tem para compensar a culpa daquele que produziu. Então é muito comum pais que não educam bem seus filhos, que idealizam às vezes seus filhos, e depois, quando tem a culpa, cai no processo da culpa, eles começam a reparar. E como eles reparam? Eles estão fora de casa, eles trabalham fora, então eles compram o videogame, eles compram o carrinho, enchem as crianças de brinquedo. É muito comum avô e avó reparar. Ele percebe nos netos
o que não deu aos filhos, e ele sente culpa de não ter dado aquele carinho para os filhos. Então ele enche a criança de mimo, ele não dá limite para a criança, ele dá brinquedo em demasia. A reparação é o mecanismo mais comum. Toda vez que o ego sentir culpa e recalcar essa culpa, vai haver um contra-investimento de reparação procurando compensar. Porque aquela compensação na concessão do bem material ou da concessão da atenção vai dar uma certa homeostase ao ego. Então é um mecanismo muito comum, o mecanismo da reparação. Nós vamos estudar um mecanismo chamado anulação. Eu não quero aqui, eu não tenho muito tempo em função do nosso programa de gravação. O mecanismo de anulação, eu sugiro que vocês estudem, porque a apostila está bem completa. Mas nós vamos ver mais à frente, no estudo, no terceiro ano das patologias, esse mecanismo um pouco mais a fundo. Mas é importante que vocês estudem na apostila, estudem e percebam o que é anulação. E anulação não é um mecanismo de defesa normal. Ele geralmente está ligado a processos patológicos ligados às neuroses obsessivas e ou compulsivas. Isso quer dizer o seguinte, muitas vezes a obsessão na mente do indivíduo cria ideias na cabeça do indivíduo que incomodam. Então, por exemplo, ele faz uma determinada atitude. E quando ele faz aquela atitude, a obsessão aparece e uma voz diz para ele, ó, você tirou essa pedra daí. Sabe o que vai acontecer? Sua mãe vai morrer. E aí ele sente angústia pelo processo da obsessão. Ele vai lá e põe a pedra. Aí quando ele põe a pedra lá, ele tentou anular a atitude anterior. Mas quando ele põe a pedra lá, o outro mecanismo obsessivo aparece. Ó, essa pedra que está aí, vai passar uma carruagem aí, uma carroça, que na época dessa história era a época das carroças, e essa carroça vai capotar e tem gente que vai morrer. Aí ele sente culpa porque ele não tirou a pedra, então ele vai lá e tira a pedra. Aí quando ele tira a pedra, a voz diz novamente, agora quem vai morrer é seu filho. Ele vai lá e põe a pedra. Ele fica botando a pedra e tirando a pedra. Cada vez que ele toma uma atitude, ele sente a angústia, ele vai lá e anula com uma atitude contrária. Isso estabelece a compulsão. Até que o ego, não aguentando mais, diz assim, bom, eu vou botar pedra e tirar 4 vezes. E por que os números pares são preferidos? Porque o par é uma atitude anulando a outra. Ele faz uma vez e anula com a segunda atitude. Ele faz uma terceira vez e anula com a quarta. Quando ele estabelece esse compromisso e faz 4 vezes, a anulação completou sua finalidade e ele deixa de ter angústia. Então é muito comum você ver nos neuróticos obsessivos compulsivos. Eu tive um paciente há muitos anos atrás, ele era um executivo de alto nível e ele tinha uma homossexualidade recalcada. Ele era casado. E aí entrou um presidente de empresa muito bonito e ele começou a sentir desejos homossexuais. O que ele fez? Ele recalcou aqueles desejos homossexuais. Então, toda vez que o presidente chamava ele para despachar com ele, e ele tinha o estímulo, surgia uma obsessão na cabeça dele. E aquela obsessão, aquela voz ficava indicando para ele coisas que ele não podia assumir, que era a homossexualidade dele. Então ele procurava praticar um mecanismo de anulação. Ele ia num quadro, é função da crença, é o isolamento. Ele ia assim, ele procurava um pedaço de madeira, e o presidente tinha colocado um lambri, ele ia lá e dava 2 toquinhos na madeira. Quando ele dava o segundo toque, o primeiro e o segundo toque, o primeiro toque caracterizava que ele estava aceitando a obsessão. O segundo ele anulava. Aí ele olhava para o presidente de novo, e aí vinha novamente a obsessão, e ele lá dava mais 2 toques. Até que o presidente começou a perceber que toda vez que ele ia despachar, ele tinha que dar os toques na madeira. O presidente foi estudar isso, viu que ele era um obsessivo compulsivo, mandou ele embora. Ele acabou perdendo o emprego. Então é muito comum, no obsessivo compulsivo, o cara ter que lavar várias vezes um prato para poder comer. E geralmente eles escolhem os números pares. Eu vou lavar, porque chega um ponto que o indivíduo lava o prato. Olha o que acontece quando ele lava o prato. Quando ele lava o prato, ele está eliminando a sujeira. A sujeira é o desejo dele. O lavar é a ação da censura. Mas quando ele lava o prato,
novamente a obsessão diz para ele, a deformação da obsessão vai dizer, ó, esse prato está sujo. Porque a sujeira que ele está temendo é a sujeira da homossexualidade, por exemplo, ou da poligamia. Ele vai e lava de novo. Chega um ponto que ele fica tão angustiado que ele diz assim, eu vou lavar 10 vezes esse prato. Na 10ª vez, ele consegue anular. Mas é muito interessante. Então, muitos neuróticos obsessivos, eles buscam contar números pares. Então, não é muito incomum, porque de vez em quando você está no local, você começa a contar lá dele. Olha o que acontece quando você conta lá dele. Quando você chega no número ímpar, aquilo te incomoda. Aí tu conta de novo, até tu encontrar um número par. É muito interessante. Essas anulações são o seguinte, eu não posso pisar em degraus ímpares. Eu tenho que pisar em degrau par. Então o cara sobe uma escada só pisando em degrau par, porque na verdade ele está anulando o processo obsessivo. Anulação é um mecanismo altamente de preservação do ego, mas em cima de um sintoma patológico. E que nós vamos estudar. É muito comum o indivíduo, por exemplo, levanta à noite para ver se o gás está lá aberto. A obsessão diz para ele, o gás está aberto, vai matar todo mundo. Você vai matar todo mundo. Ele vai lá, o que ele faz? Ele olha e o gás está fechado, mas ele abre o gás, que é o que ele teme. E depois ele anula fechando o gás. Aí ele deita na cama. Aí ele diz, será que eu fechei? Ele volta lá, abre e fecha. E ele faz isso várias vezes, até que ele estabelece um compromisso. Não, vou fazer 4 vezes. Ele faz 4 vezes e vai dormir. Por exemplo, o desejo dele é abrir a porta. Porque abrir a porta é se abrir sexualmente. Então ele vai lá e abre a porta. E quando ele abre a porta, aparece a obsessão dizendo, ó, vai acontecer uma desgraça. Ele vai lá e fecha, que é a ação da censura. Ele fica abrindo e fechando essa porta, até que ele estabelece um número par. Mas existem neuróticos obsessivos compulsivos que são interessantíssimos, que só escolhem o número ímpar. Tem obsessivos que não gostam dos números pares, porque o número par anula. O número ímpar não, sempre deixa o desejo como predominância. Ele vai anulando, mas sempre acaba dentro da ação do desejo. Quando há predominância do desejo, muitas vezes não há anulação. E o indivíduo fica altamente angustiado, porque ele só escolhe estruturas ímpares. No ímpar sempre vai sobrar uma ponta que não foi anulada. Eu sugiro que vocês leiam a apostila, que tem muitos casos interessantes. Eu dei só uma explicação geral sobre esses 2 mecanismos importantes, que são também de contra-investimento, porque o recalcado está lá intacto. O que nós estamos aprendendo na psicanálise é que nós temos que ir ao inconsciente e pegar aquelas representações recalcadas e transformá-las em traços minéticos. Para isso nós vamos ter que desinvesti-las, nós vamos ter que tirar o conto de afeto, nós vamos ter que interpretar, porque essa é a função do psicanalista. Dar a saúde inconsciente ao indivíduo para que o campo consciente ele possa encontrar seu equilíbrio, função da sua própria realidade. Vamos estudar agora o mecanismo de defesa de contra-investimento, também de segundo nível, é um mecanismo avançado que impede o retorno do recalcado, chamada atuação. Esse mecanismo é muito interessante. São formas mentirosas que tomam conta da nossa personalidade, onde a gente representa, como se estivesse num teatro. Na verdade, o indivíduo, por exemplo, ele recalca uma tendência poligâmica, ou uma tendência homossexual, ou uma tendência altamente agressiva, uma tendência primitiva que existe dentro dele. O que acontece é que ele, na preservação do ego ideal, da sua personalidade, até em função de uma ação do ideal de ego, do superego, ele não pode ser flagrado dentro de uma imagem que afete a sua estrutura de personalidade. Então, quando alguém pergunta alguma coisa que se choca com aquilo que ele deseja, mas ele teme, ele vai representar. Então ele mente descaradamente. No consultório isso é muito comum. A pessoa atua. Aí você pergunta assim para ele, logo nas primeiras sessões, como é que está a sua relação do casamento? Nossa, muito bom, me dou muito bem com meu marido. Sabe, na verdade eu me dedico inteiramente à tarefa do lar. Porque é interessante, na atuação o indivíduo ele escolhe um objeto idealizado ou ele escolhe uma tarefa que impede que ele lembre daquilo que está recalcado. Meu casamento é maravilhoso. Não, eu me dedico integralmente ao lar. Mentira.
está cheia de recalques, está cheia de insatisfação, mas ela não pode dizer para o terapeuta que o casamento dela é um fracasso. Quer dizer, ela está muito preocupada com a proteção da personalidade. O que os outros vão dizer? Nesse momento, você tem que estabelecer a ética. Eu não estou aqui para te julgar. É importante que você me fale a verdade. Como é que está a sua relação? Porque as pessoas vão proteger a estrutura de personalidade que foi idealizada. Você pergunta para uma pessoa, você já traiu o seu cônjuge? Doutor, eu sou católico. Doutor, eu sou católica. Eu não perguntei se você é católico. Perguntei se você traiu. Você já pode marcar, traiu. Quer dizer, ele escolhe um objeto idealizado. Aí ele bota toda a justificativa dele na religião. E ele vai representar, ele vai fazer um teatro na sua frente. Então é muito comum a gente ter as idealizações associadas a essas mentiras chamadas atuação. Então toda pessoa que idealiza o marido, ela atua quando alguém pergunta se como está o casamento. Toda criatura que idealiza um filho, ela atua e representa, dizendo que é maravilhosa a relação com o filho. Toda pessoa que idealiza um emprego, quando você perguntar, ela vai, pela idealização, ela vai atuar. Então é muito difícil você separar o mecanismo de atuação dos mecanismos de idealização, porque são mentiras que nós contamos para não enfrentar aquilo que nós não podemos enfrentar, porque nós estamos preparados. A função do terapeuta é perceber esse grau de atuação, porque, na verdade, eu posso dizer que tudo é uma forma de atuação, até a formação reativa, até o fanatismo. Então, a gente tem que mostrar para o paciente, eu não quero te julgar, eu preciso te ajudar, porque ele não deixa que você acesse o recalcado. Ele está sempre contra-investindo contra o recalcado. Já a intelectualização é muito interessante. O que é intelectualização? Eu vou usar argumentos morais, argumentos lógicos, argumentos baseados na religião, nas crenças, nas ciências, para justificar aquilo que eu não faço. Porque quando eu justifico o que eu não faço, eu estou contra-investindo contra aquilo que eu não quero que saia. Então é muito comum. E você não separa também a intelectualização da atuação, porque a manifestação da intelectualização é sempre uma representação da atuação. Você diz assim, ó, eu gostaria, você vai ter uma técnica ativa, você vai perder a neutralidade, vai dizer, querido, eu queria que você voltasse ao quarto do seu marido, ou então, amigo, eu gostaria que você voltasse a dormir na cama com a sua mulher. Aí na sessão seguinte você pergunta, como é que foi? Ah, doutor, eu não pude, sabe por quê? Eu estou dormindo no quarto de visita e a cama de casal está lá no quarto de visita. Eu não tinha ninguém para levar a cama de casal lá para o quarto do meu marido, então eu não dormi com o meu marido. A pessoa vai encontrar uma justificativa para aquilo que ela não faz. Então ela justifica o que não faz. Por que você não saiu? Aí eu não saí por isso, por isso. Por que você não comprou? Por isso, por isso. Por que você não transou? Por isso, por isso, por isso. A intelectualização é um forte processo de contra-investimento. É uma mentira. Mas o indivíduo, ele se apoia na moral, ele se apoia na religião, ele se apoia. Sabe por que eu não fiz esse trabalho? Por isso, por isso, por isso. E ele atua naquele momento. Então eu posso começar a dizer que a mentira está altamente infiltrada em todos os mecanismos de defesa. A negação é uma forma de mentira. A gente já viu. Tá? A compensação não, é um mecanismo evolutivo de força de vontade. Mas as idealizações são formas de mentiras. As atuações são formas de mentiras. A intelectualização é uma forma de mentira. Grandes mecanismos que estabelecem grandes mentiras. Mentiras que você conta para você e que você vai contar para o outro. Então para de justificar aquilo que você não está fazendo. Não confunda justificar aquilo que você fez e que não podia. Que aí são mecanismos de permissividade, que nós vamos estudar daqui a pouco, chamado racionalização. No consultório nós vamos encontrar indivíduos não se enfrentando, atuando, representando, intelectualizando, idealizando, negando, fazendo formação reativa, que é uma barbaridade dentro da estrutura da terapia. Então você tem que começar a quebrar essa intelectualização. Por que você não saiu com seus amigos? Ah, doutor, eu estava muito cansado. Está intelectualizando. Trabalhei demais aquela semana. Porque é interessante, tanto o mecanismo da atuação, o indivíduo escolhe uma tarefa, escolhe um objeto, escolhe alguma coisa para que aquilo ali seja o ponto de apoio que impeça a lembrar.
E a intelectualização está a serviço de tudo isso. Quando a gente começa a justificar para que aquilo não crie um problema de censura externa. Até com o próprio terapeuta. A gente tem que interpretar esses mecanismos de defesa na hora certa para que a pessoa possa começar a se enfrentar e se desnudar devagar. Não tire a escada do 30º andar, senão ele cai. Tá? Não adianta você dizer, você é um mentiroso, porque aí ele vai fugir do seu consultório. Tá? Então vamos estudar na apostila esses dois mecanismos, chamados atuação e intelectualização. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dos mecanismos de defesa. No primeiro grupo vimos os mecanismos básicos que estruturaram a psicanálise, que foi a repressão e o recalque. No segundo grupo, estudamos os mecanismos de contra-investimento, que caracterizam as atitudes psicológicas que nós fazemos para proteger e impedir o retorno do recalcado. Agora nós vamos dar um grupo que, na verdade, não são mecanismos de defesa propriamente dito. São classificados como defesa porque, de certa forma, dão certo equilíbrio ao ego, alguns deles. Outros, pelo contrário, produzem até um pouco de conflitos. Mas nós chamamos de mecanismo de permissividade porque a pulsão invade, o representante psíquico pode invadir e o ego faz o que o id sugere. E ele, para se defender, ele vai usar mecanismos escapistas, a mentira, a racionalização, que é o principal mecanismo de permissividade. Mas vamos aproveitar também para estudar mecanismos chamados de transferência. Transferência, que são os dois mecanismos mais importantes das identificações inconscientes do ego, que nós chamamos de projeção e de deslocamento. Tá bom? Eu vou me permitir sentar até para poder trabalhar isso, porque vai me dar trabalho explicar isso. Tá bom? Bom, vamos começar com os mecanismos mais fáceis de ser explicados. O mecanismo de permissividade mais comum é aquele que caracteriza a invasão normal do id sobre o ego. Nós já estudamos lá atrás que, na verdade, id e ego são irmãos. O que o id gosta, o ego come com farinha. Na hipótese que o ego tem que fazer alguma coisa porque ele está infeliz, a gente vai encontrar sempre um sistema pulsional. Quando o id diz assim, ego, faça isso, significa que o ego não está bem a nível emocional. Porque quando o ego está bem a nível emocional, ele está em homeostase. Agora, quando o id diz assim, ego, faça isso, ele está arrastando as tendências, ele está arrastando todo o processo de recalque que está ali. Ego, faça isso, caracteriza um impulso, aquela ansiedade que vai forçar o ego a tomar atitude. Quem tem que avalizar isso é o superego. O superego diz não pode. Se o superego diz que não pode, é que a sugestão que o id está dando está fora dos padrões morais. Está fora do padrão introjetado como ego ideal em relação à personalidade, ou está fora de um padrão ligado à estrutura do caráter, do ideal de ego. Então, o ego, ele recebe a pulsão. Ele é que tem que, por livre-arbítrio, resolver esse problema. Quando, na verdade, o ego faz algo e ele sofre a ação da censura interna, ele encontrou um mecanismo para fazer o que não pode e não sentir a culpa. Esse mecanismo é de permissividade. Ele engana aquela censura avançada do ego, do superego, que é o tu, que é a parte que acusa. Como ele engana? Ele engana mentindo. Então, ele vai comprar o que não pode. Então, na verdade, o id diz, compra. O superego diz, não faça porque você não tem dinheiro. E ele compra, e aí, quando ele é censurado externamente, ele diz, não, eu comprei o que eu precisava por isso. Para que ele minore a censura interna, ele também mente, eu precisava comprar. Quando ele mente para fora de si, ou mente para si próprio,
Ele bloqueia uma ação do superego na sua parte avançada, que é o tu. Mas ele não consegue bloquear a estrutura do superego na sua função inconsciente. Ele vai sofrer distonias emocionais, ele vai ficar triste, ele vai ficar angustiado, ele vai ficar tenso, ele vai ficar com insônia. Então eu posso dizer que ao fazermos o que não podemos fazer, e nós, ao mentirmos para nós e para os outros, há uma forma de compensação, porque, na verdade, a culpa fica bloqueada. Mas o indivíduo começa a ficar distônico e não sabe por quê. Então, a racionalização, ela pode estar por coisas bobas, mas ela pode também ser decorrente de processos recalcados profundos. Então, as mentiras comuns que nós contamos para justificar o que fizemos, veja que é o inverso. Na intelectualização e na atuação, a gente mente para justificar o que não faz, para proteger o que a gente quer que não seja descoberto. Na racionalização, não. A gente compra, a gente trai, a gente xinga, a gente agride e sempre está justificando. Fiz isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Quer dizer, é um mecanismo muito interessante. Eu não sinto diretamente a culpa, mas também fico altamente descompensado. E fico com insônia, fico com angústia, sinto uma tristeza que eu não sei, porque a ação do superego na sua estrutura inconsciente vai agir forçando o ego a parar e pensar nas ações que fez. Então, existem racionalizações muito pueris. São as pequenas mentiras que a gente conta para justificar o que compra, para justificar uma cara feia. Essas mentiras são cotidianos, esse mecanismo é muito comum. Mas existe também racionalizações de mecanismos mais profundos, ligados, por exemplo, ao sadismo. Você pega um policial torturador, ele bate no prisioneiro, ele é sádico, ele tortura o prisioneiro, e quando ele é percebido assim, ele diz, não, estou fazendo isso em proteção da sociedade. Aquela mentira bloqueia a estrutura da culpa. Mas, provavelmente, em função do desenvolvimento moral dele, ele vai ficar distônico. Então, a gente encontra hoje o ditador que mata seu povo. Nós vemos a questão da Síria hoje. Milhares, centenas de milhares de pessoas mortas pelo exército sírio. E o ditador diz que está protegendo a nação. Ele dorme bem, porque ele não sente a culpa. Agora, as estruturas da censura inconsciente dele provavelmente estão causando alguma distonia na cabeça dele. Porque a estrutura do mudinho, que a gente chama, aquela parte inconsciente do nosso superego que não nos acusa, é a que mais cria problema para o ego. A gente fica triste, angustiado, tenso. Então, esse mecanismo é muito interessante. A gente percebe, muitas vezes, um pai que bate exageradamente no filho com uma formação reativa do sadismo. Mas para ele não sentir culpa, ele diz, estou fazendo isso para educar o meu filho. Na verdade, ele é um sádico. Ele racionaliza. O juiz que não atende, às vezes, de uma forma extremadamente o argumento da defesa, porque entrou fora do tempo do processo, ele faz uma formação reativa de pretensa justiça, mas, na verdade, ele é um racionalizador também, porque ele justifica o ato de não acatar, às vezes, um argumento verdadeiro da defesa. Ele é um sádico.